Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos com mais uma noite de ataques na guerra da Ucrânia. Mas dessa vez iniciamos com ataques ucranianos contra a Rússia. O ataque com drones ucranianos atingiu a região russa de Kursk, próxima à fronteira, e, segundo autoridades locais, deixou uma idosa morta, 9 pessoas feridas e provocou incêndios em diversos prédios no centro administrativo da cidade. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, 109 drones teriam sido abatidos durante a madrugada. Vale lembrar, gente, que Moscou costuma divulgar apenas o número de drones derrubados, sem informar quantos foram efetivamente lançados pela Ucrânia. A administração da região publicou em seu canal no Telegram que Kursk foi alvo de um ataque inimigo massivo durante a noite. O prefeito interino da cidade, Sergei Kolyarov, afirmou que um prédio de vários andares foi danificado com diversos apartamentos incendiados e que os moradores foram evacuados para uma escola nas proximidades. Fotos publicadas pelas autoridades mostram janelas estouradas e fachadas queimadas. Um depósito de ambulância também teria sido atingido com 11 veículos danificados. Na noite anterior, segundo fontes russas, outras 3 pessoas morreram na mesma região em outro ataque com drones. A Ucrânia não se pronunciou oficialmente sobre nenhum desses ataques até o momento, e também não houve verificação independente dos relatos. E enquanto o conflito segue violento no terreno, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse hoje, terça-feira, que ainda não existe um contorno claro de um possível acordo entre Rússia e Estados Unidos sobre a Ucrânia. No entanto, segundo ele, há vontade política de avançar nas negociações. Peskov afirmou que os contatos com Washington têm sido construtivos e úteis, mas que não é possível prever um cronograma para um eventual acordo de paz. Enquanto Moscou adota esse tom cauteloso, autoridades ucranianas e seus aliados europeus acusam a Rússia de não estar comprometida com o fim da guerra e alegam que Moscou usa as negociações para ganhar tempo e reabastecer suas forças. Peskov respondeu a essas críticas dizendo que a complexidade do conflito acaba exigindo tempo e que, embora não seja possível estabelecer um prazo, o governo russo espera que o processo diplomático traga resultados positivos. Enquanto isso, o chefe do Serviço de Inteligência Externa da Rússia, Sergei Naryshkin, afirmou que os serviços de segurança da Rússia e de Belarus estão prontos para agir de forma proativa diante do que chamou de escalada vinda da Europa. Ele chegou a dizer que, em caso de ataque, a retaliação seria contra toda a OTAN, mas que Polônia e os Estados Bálticos seriam os primeiros a sofrerem. E por falar em OTAN, o secretário da OTAN, Mark Rutte, em entrevista ao Weltschan Sonntag, fez um alerta que parece grave. Segundo ele, há indícios de que a Rússia estuda a possibilidade de posicionar armas nucleares no espaço. A intenção, segundo Rutte, seria compensar as capacidades espaciais obsoletas da Rússia em comparação com as do Ocidente. Essas armas seriam do tipo antissatélite, e o impacto disso, caso se concretize, seria enorme. A destruição de satélites, poderia comprometer uma série de sistemas essenciais na Terra, desde comunicações civis até operações militares e econômicas. Rutte lembrou que esse tipo de ação violaria o Tratado do Espaço Ultraterrestre de 1967, que foi assinado tanto por Moscou quanto por Washington e que determina o uso pacífico do espaço. Mas, como ele mesmo observou, o ambiente espacial está cada vez mais disputado, militarizado e imprevisível. E enquanto a OTAN olha para cima, a realidade no terreno mostra uma guerra cada vez mais internacionalizada. E é aí que entra a participação decisiva da Coreia do Norte no esforço de guerra russo. Uma investigação, bem extensa, conduzida pela Reuters, com apoio da Open Source Central do Reino Unido, revelou o seguinte: desde o fim de 2023, Pyongyang enviou cerca de 14 mil soldados e milhões de projéteis de artilharia à Rússia. As rotas acabam envolvendo o porto norte-coreano de Rajin, de onde saem contêineres em navios sancionados internacionalmente com destino aos portos russos de Vostochny e Dunai. De lá, as cargas seguem de trem para depósitos próximos ao front. Foram 64 embarques registrados entre setembro de 2023 e março de 2025, segundo a OSC, muitos deles confirmados por imagens de satélites. Fontes militares ucranianas afirmam que até 70% da artilharia utilizada pelas forças russas em certos períodos veio da Coreia do Norte. E documentos analisados pela Reuters mostram que algumas unidades chegaram a operar com 100% de munições norte-coreanas. Isso, sem contar os 148 mísseis balísticos KN-23 e KN-24 enviados desde o fim de 2023.
As primeiras versões eram imprecisas, mas as mais recentes apresentaram um avanço importante, com precisão de até 50 a 100 metros. Aí tem a questão dos soldados norte-coreanos que teriam sido usados como unidade de assalto, enviado à linha de frente para abrir caminho enquanto os russos vinham atrás consolidando posições. Mas, meus amigos, o que preocupa o Ocidente mesmo não é apenas essa suposta presença de soldados de Pyongyang na Ucrânia. O que deixa os ocidentais de cabelo em pé é que essa aliança vai muito além da guerra na Ucrânia. Como alertou o general americano Christopher Cavoli, há indícios de que a Rússia está transferindo tecnologia de mísseis para a Coreia do Norte, isso como pagamento pelos projéteis, foguetes e tropas enviadas. Essa possível troca tecnológica, preocupa especialmente a Coreia do Sul e seus aliados na Ásia, que temem ver essa experiência de combate sendo usada futuramente em outros teatros de operação. Além disso, Pyongyang está colhendo frutos militares com essa guerra, As tropas dele acabam ganhando experiência real de combate e os testes em campo acabam ajudando a calibrar e aperfeiçoar seus sistemas de mísseis e munições. Para Kim Jong-un, isso representa um salto qualitativo nas capacidades das Forças Armadas norte-coreanas. E para fechar essa aproximação, algo bem concreto, a construção de uma nova ponte rodoviária sobre o rio Tumen, anunciada pelo embaixador russo em Pyongyang. Essa ponte se somaria à antiga ponte da amizade usada desde a Guerra Fria e deve facilitar ainda mais a mobilização logística entre os dois países. Ou seja, a guerra na Ucrânia teve como uma de suas consequências estimular essa aproximação e diminuir o isolamento norte-coreano. Em outras palavras, o que vemos aqui é uma aliança forjada não só por necessidade, mas por estratégia de longo prazo. A lógica do inimigo comum vem fortalecendo essa parceria entre Rússia e Coreia do Norte, e isso representa um novo eixo militar que não pode ser subestimado, nem pelos europeus e nem pelos asiáticos. Bom, e atravessando agora o eixo euro-asiático, a gente muda o foco para o Oriente Médio, onde as tensões nucleares envolvendo o Irã voltam a crescer com força. Isso porque a retórica de uma solução militar novamente começa a ganhar força entre analistas na imprensa internacional. Essa percepção, que orbita em torno das negociações, tem aumentado, principalmente depois da movimentação estratégica dos Estados Unidos, que enviaram bombardeiros B-2 para uma base a partir da qual podem atingir instalações nucleares iranianas. Esses bombardeiros, são os únicos no arsenal dos Estados Unidos que são capazes de lançar a bomba penetradora mais poderosa do mundo, a Massive Ordnance Penetrator, com mais de 14 toneladas, projetada especificamente para destruir alvos enterrados como instalações nucleares fortificadas. A mensagem é clara: se não houver acordo, haverá bombardeios. Como vocês lembram, palavras do próprio Trump há 2 semanas. Mas especialistas alertam que mesmo uma operação militar bem-sucedida provavelmente só atrasaria o programa nuclear iraniano por um tempo limitado, e que o risco de retaliação aceleraria exatamente aquilo que os ataques querem evitar, o desenvolvimento de uma bomba nuclear por parte do Irã. Quem levantou essa preocupação foi Justin Bronk, do Royal United Service Institute em Londres. Ele disse o seguinte: fora uma mudança de regime ou uma ocupação total, é difícil imaginar como ataques aéreos poderiam impedir o Irã de seguir seu caminho rumo à bomba. O que se conseguiria seria apenas atrasar o processo e tentar restabelecer alguma forma de dissuasão militar. Bom, é bom lembrar que o acordo nuclear de 2015, assinado entre o Irã e potências internacionais, havia estendido o tempo de blackout, Para quem não sabe, o tempo de blackout é o tempo necessário para produzir material suficiente para uma bomba nuclear, e eles haviam estendido esse tempo para pelo menos 1 ano. Mas com a saída dos Estados Unidos do acordo em 2018, durante o primeiro mandato de Trump, o Irã ultrapassou bastante os limites estabelecidos. Hoje, segundo analistas, o tempo de blackout é de dias ou semanas. Israel também já se manifestou e não esconde sua disposição para resolver o problema, O ministro da Defesa, Israel Katz, disse que o país está pronto para agir. Veja o que ele falou: temos a oportunidade de eliminar a ameaça existencial contra Israel. Mas o problema não está apenas na execução militar, que já seria complexa, e sim no que viria depois. As instalações iranianas são muitas e espalhadas. Algumas, como o Natanz, estão a vários andares abaixo do solo. Outras, como o Fordow, foram escavadas dentro de montanhas, o que exige armamento que só os Estados Unidos possuem em quantidade e capacidade suficiente. Como explicou o general americano reformado Charles Wald,
Israel não tem bombas suficientes do tipo Bunker Buster para causar danos profundos e, mesmo com os Estados Unidos envolvidos, levaria dias para atingir os objetivos. E mesmo que o ataque destruísse parte das instalações, o conhecimento científico e técnico acumulado pelo Irã não pode ser apagado com mísseis, né? O receio de analistas e ex-funcionários da inteligência é que um ataque leve o Irã a expulsar inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica, o que ele já ameaçou fazer, seguir com o enriquecimento em segredo e acelerar o desenvolvimento de uma bomba, exatamente como aconteceu com a Coreia do Norte. Eric Brewer, ex-analista de inteligência dos Estados Unidos, foi direto. Um ataque pode atrasar o programa, mas não pode destruí-lo. E há um risco real de que empurre o Irã para a bomba, não o afaste dela. Esse risco também foi destacado por Kelsey Davenport, da Arms Control Association. Veja o que ele disse. O que vem depois? O Irã reage a ataques endurecendo suas instalações e ampliando o programa. E essa postura a gente já começa a aparecer, hein? Ali Shankani, conselheiro do líder supremo iraniano, escreveu recentemente que, diante de ameaças externas, o Irã poderá adotar medidas de dissuasão como expulsar os inspetores da IEA e suspender toda a cooperação internacional. Isso nos coloca diante de um dilema estratégico. Bombardear pode causar mais dano a longo prazo do que tolerar negociações difíceis no curto prazo. O Irã, como já vimos no caso norte-coreano, pode acabar seguindo o caminho da clandestinidade e da aceleração tecnológica, se pressionado demais. E ainda que os Estados Unidos estejam muito melhor equipados do que Israel para uma ofensiva desse porte, os dois estariam lidando com consequências profundas, tanto no plano diplomático quanto no equilíbrio de poder no Oriente Médio. E aí, meus amigos, qual seria a solução para esse impasse, hein? Que conselho você daria a eles? Bom, e dando um pulinho no Sudeste Asiático, está rolando a edição de 2025 do Exercício Militar Conjunto Balikatan, que significa ombro a ombro em filipino. Essa operação anual vai reunir cerca de 9.000 militares norte-americanos e 5.000 filipinos, além de 200 soldados das Forças de Defesa da Austrália e observadores do Japão, Polônia e República Tcheca. Um dado inédito, gente, essa presença europeia no exercício, hein? O número total de tropas é um pouco menor que o do ano passado, que contou com mais de 17.000 participantes. Mas, segundo o porta-voz do evento, o brigadeiro-general Michael Logico, essa edição será mais focada e com objetivos mais claros. Segundo ele, os exercícios agora estão sendo tratados como um verdadeiro ensaio para a defesa nacional. E esse tipo de declaração não vem por acaso. Como vocês já sabem, a tensão entre Filipinas e China no Mar do Sul da China está no ponto mais crítico em anos. Pequim vem adotando uma postura cada vez mais agressiva na região, especialmente em áreas disputadas como Manila, o que já provocou confrontos navais e alertas internacionais sobre o risco de conflito armado. Além disso, a localização dos exercícios acaba chamando a atenção, né? Eles vão ocorrer desde Palawan até as ilhas do norte de Luzon, duas regiões que ficam de frente para o Mar do Sul da China e para Taiwan. Ou seja, é claro que não são escolhas aleatórias, né? Segundo o Logico, essas áreas são estratégicas e os exercícios podem inclusive ajudar a resistir a operações de influência estrangeira. Durante uma visita recente, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, reafirmou o compromisso de Washington com o Tratado de Defesa Mútua, em vigor desde a década de 1950. Hegseth também confirmou o envio de capacidades avançadas para as manobras desse ano, como o sistema de mísseis antinavio Nemesis, que já está em solo filipino. Lembrando que em 2024 os exercícios Balikatan marcaram a estreia do sistema Typhoon, uma plataforma de médio alcance capaz de lançar mísseis Tomahawks, armamento com alcance suficiente para atingir alvos na China e na Rússia. Isso, como já era de se esperar, provocou reações duras de Pequim, que vê nessas ações, uma escalada de presença militar americana em sua zona de influência. É como se fosse um estranho se espalhando no meu quintal, né? Mas para os organizadores a mensagem é clara, como disse o próprio Logico. Todo país, grande ou pequeno, tem o direito absoluto e inalienável de se defender e treinar para isso com seus aliados e parceiros. As manobras vão acontecer entre 21 de abril e 9 de maio e devem servir como demonstração prática da interoperabilidade militar entre os Estados Unidos e as Filipinas, com foco em defesa aérea e marítima, dois domínios onde o avanço chinês vem sendo mais agressivo, Ou seja, gente, é parte de uma arquitetura de dissuasão real num dos pontos mais sensíveis da geopolítica atual. E o que fica claro é que a China não está nem um pouco satisfeita com isso.
Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.